Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre aquele que é considerado por muitos um dos maiores artistas de blues de todos os tempos. O rei do blues! Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Riley Ben King, mais conhecido pelo nome artístico de B.B. King, que nasceu no dia 16 de setembro de 1925, na cidade de Edabina, estado norte-americano do Mississippi. Tanto o pai quanto a mãe de B.B. King eram trabalhadores rurais em uma plantation. O que é isso? As plantations são propriedades rurais destinadas à monocultura para a exportação, muito comuns no sul dos Estados Unidos e também foram muito comuns aqui no Brasil durante o período colonial. Enfim, tanto o pai quanto a mãe do B.B. King trabalhavam nessa fazenda de algodão até que, aos 6 anos de idade do B.B. King, seus pais se separaram. Ele então se mudou com sua mãe para a cidade de Kilmichael, também no estado do Mississippi, onde passou a viver com sua avó materna. Quando a mãe de B.B. King faleceu em 1935, quando o garoto contava apenas 10 anos de idade, ele passou então a ser criado pela avó, que também era catadora de algodão em uma plantation nessa cidade de Kilmichael. Não é brinquedo não, hein? Afortunadamente, e diferente de muitos outros artistas dos quais nós já falamos aqui anteriormente, B.B. King não precisou trabalhar durante sua infância, porque sua avó lutava, batalhava para que ele não passasse nenhuma necessidade e não tivesse assim sua infância perdida. Além disso, a avó de B.B. King era muito religiosa e levava o neto com ela para os cultos toda semana. Ela frequentava uma comunidade evangélica para pessoas negras ali na cidade de Kilmichael, Mississippi. E foi graças a isso que B.B. King começou a se interessar cada vez mais pela música. Eles frequentavam uma igreja cujo reverendo era guitarrista e gostava de tocar a guitarra durante os cultos. Foi assim que B.B. King começou pouco a pouco a se interessar por sua companheira de toda a vida, a guitarra elétrica. Além disso, foi assim que ele começou também a arriscar as suas primeiras notas no instrumento e as suas primeiras notas cantando no coral da igreja. Mas tudo que é bom dura pouco. Aos 15 anos de idade, B.B. King perde sua avó no ano de 1940. Ele fica por mais algum tempo na plantation onde sua avó morava, até que, aos 16 anos, o pai de B.B. King vem buscá-lo para que more com ele. Afinal de contas, ele ainda era menor de idade. Porém, B.B. King não se acostumou na casa de seu pai. Àquela altura, o pai de B.B. King já havia constituído outra família. E conta o artista que ele se sentia rejeitado dentro da própria casa. Sendo assim, B.B. King fugiu de casa com a idade de 18 anos e mudou-se então para Indianola, no delta do rio Mississippi, onde morava com seu primo Burkett Davis e trabalhava como motorista de trator, adivinhe onde? Numa plantation. Não diga! Digo! Que coisa! Estamos aqui no ano de 1943. Aparentemente, a vida de B.B. King estava estabilizada. Ele tinha um emprego fixo. Em 1944, ele veio a se casar com a sua primeira esposa, aos 19 anos. Ele chegou até mesmo a formar um conjunto de música gospel com seu primo, Burkett Davis, e outros amigos,
chamavam-se St. John's Gospel Singers. Porém, em 1947, a vida de B.B. King sofre uma reviravolta. Devido a um acidente de trabalho, B.B. King danificou o trator de seu patrão que ele usava para trabalhar. E não tendo dinheiro para pagar o conserto desse trator, B.B. King novamente fugiu. Fugiu dessa vez para outro estado. Ele decidiu juntar o útil ao agradável e mudar realmente de vida. Perseguir o sonho que ele tinha de realmente ser um artista da música. Foi então para a cidade de Memphis, capital do estado norte-americano do Tennessee, um dos epicentros da música sulista dos Estados Unidos. Lá, ele vivia com outro primo seu, Bukka White, que já estava inserido na cena do blues da cidade. Foi Bukka White quem conseguiu para B.B. King a sua primeira apresentação ao vivo em um programa de rádio, a rádio KWEM. O programa era capitaneado pelo apresentador Sonny Boy Williamson. B.B. King se apresentou e fez muito sucesso. Uau! Isso proporcionou para B.B. King a contratação para uma série de shows numa casa noturna localizada na zona oeste de Memphis, Tennessee, na rua Grill, número 16. B.B. King fazia tanto sucesso se apresentando naquela casa noturna que até hoje o lugar é lembrado como B.B. King Point, o ponto do B.B. King, onde ele se apresentava. Foi lá também que ele adquiriu o seu apelido, que acabou se tornando o nome artístico de B.B. King. Sabem o que isso quer dizer? Blues Boy King. King, que é o sobrenome dele, não é? Falei para vocês no primeiro bloco que ele se chamava Riley Ben King. Então King é o sobrenome dele e Blues Boy significa o garoto do blues, o garoto que toca blues. As pessoas começaram a se referir a ele desta maneira, pois até então ele era um artista desconhecido, e ele decidiu abreviar a alcunha de Blues Boy para BB, BB. E assim ficou para sempre conhecido como B.B. King, uma das maiores lendas da música mundial, do blues, o rei do blues, fazendo jus, portanto, ao seu próprio sobrenome. Afinal de contas, a palavra King, em inglês, significa rei. Bem, a fama de B.B. King foi cada vez mais aumentando, até que em 1949 ele conseguiu gravar o seu primeiro disco. E em 1951 ele conseguiu lançar o seu primeiro sucesso nacional, uma canção chamada 3 O'Clock Blues, ou seja, o blues das 3 horas, que não é a nossa música de hoje, porque não se trata de uma canção inédita. É uma regravação de B.B. King de uma canção dos anos 30, que eu vou deixar como bônus aí embaixo na descrição do vídeo. A gravação original de 3 O'Clock Blues e a gravação do nosso B.B. King, que é aquela que possui maior sucesso em toda a história da música. Pra boca, mãe! Agora sim, nossa música de hoje intitula-se You Know I Love You, ou em português, Você Sabe Que Eu Te Amo. E eu escolhi esta canção para falar de B.B. King aqui para vocês, porque assim como o 3 O'Clock Blues, ela também fez sucesso nacional, também atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso do ranking R&B, que era uma lista de parada de sucesso específica para cantores negros nos Estados Unidos. Só que, diferentemente de 3 O'Clock Blues,
esta nossa música de hoje não se trata de uma regravação. Trata-se de uma composição do próprio B.B. King. Foi por isso que eu a escolhi para falar, para contar a biografia de B.B. King no programa de hoje aqui para vocês. Ok? Vou deixá-la então aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem. E vale dizer que de 1951 a 1954, todos os anos consecutivamente, B.B. King atingiu o primeiro lugar das paradas de sucesso R&B. Em 51 com 3 O'Clock Blues, seu primeiro sucesso. Em 52 com You Know I Love You, nossa música de hoje. Em 53 com Please Love Me. E em 54 com You Upset Me Baby. Como bônus, vou deixar também Please Love Me e You Upset Me Baby aí embaixo na descrição do vídeo, porque nós vamos ficar um tempo sem falar de B.B. King aqui no nosso programa. Voltaremos a falar sobre ele apenas nos anos 60 e 70, que é quando ele atinge o ápice da sua carreira, tornando-se conhecido pelos solos de guitarra arrasadores que ele fazia em suas composições, mas nós vamos falar sobre isso futuramente. Antes de me despedir, eu acho apenas curioso que vale a pena contar um causo da vida de B.B. King aqui para vocês. Eu falei para vocês que o B.B. King era conhecido pelos seus solos de guitarra matadores, não é? Pois bem, depois do seu primeiro sucesso com 3 O'Clock Blues em 1951, o B.B. King conciliou a vida das gravadoras, né? Afinal de contas ele continuou registrando os seus próximos sucessos, inclusive a nossa música de hoje, You Know I Love You, mas simultaneamente ele saiu em turnê pelo país todo, principalmente pelo sul dos Estados Unidos, passando ali pelos estados do próprio Tennessee, Mississippi, Arkansas. E foi no Arkansas, um certo dia, B.B. King estava tocando em uma casa de shows que de repente começou a pegar fogo. E foi aquela correria, todo mundo se pisoteando, todo mundo se empurrando, lutando para sair do recinto, né, e salvar sua própria vida. E o B.B. King também conseguiu. Somente quando ele chegou do lado de fora, são e salvo, é que ele percebeu que havia deixado para trás a sua guitarra, sua fiel companheira. Aí não teve jeito. Ele teve que voltar para o meio do incêndio para resgatar a sua guitarra e mesmo arriscando sua vida, conseguiu. A guitarra estava lá, ilesa, saiu ilesa as chamas. Realmente um milagre. E a partir de então, B.B. King começou a batizar todas as suas guitarras com o mesmo nome, Lucille. E sabem por quê? Depois o B.B. King descobriu que aquele incêndio na casa de shows se originou porque dois homens estavam brigando por uma mulher chamada Lucille, e no meio da briga, um deles arremessou um objeto envolto por querosene. Esse querosene de alguma forma pegou fogo e deu no que deu. É mentira até. Verdade! E assim ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Semana que vem vamos falar sobre a biografia de mais uma artista muito importante para a música negra estadunidense, tratando-se inclusive de uma pioneira do rock and roll ali nos anos de 1950. Eu espero vocês lá e por enquanto deixo-vos com um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio. Tchau!